Eh, eu vou trazer para vocês um conteúdo que eu senti falta nas aulas que a gente fez iniciais. Então, a gente pode chamar essa aula, essa parte aqui de bônus, ou de uma parte extra, mas que eu acho que vai ser interessante de vocês acompanharem e a gente refletir um pouco sobre isso, tá? Então, eu vou eu gostaria de dar uma pincelada rapidamente em 3.000 anos de história. Não, 3.000 não, muito mais que 3.000. Eh, mas para a gente poder, também diferenciar os termos em relação à terminologia, né, o que que cada um significa, lutas, artes marciais esportes de combate, mas fazer uma reflexão histórica, então, sobre quando que, essas práticas começam a surgir e o quanto elas estão totalmente conectadas com o desenvolvimento da humanidade, né. Então isso é muito interessante, às vezes as lutas, e aí vou chamar de Lameque para abranger todo mundo, mas são muito marginalizadas, né, como se fossem algo de força, de brutalidade, e a gente não né, quem marginaliza, muitas vezes não se dá conta do quanto as práticas de luta, as práticas de artes marciais sempre estiveram presente na constituição, da humanidade. Então, eu trouxe uma linha do tempo para a gente passear por ela e conseguem ver? E aí, a gente vai claro que a gente tem, pessoal, quando a gente fala de história, né, eu não sou historiadora, então estou falando do meu lugar de fala de estudiosa das lutas, mas não de historiadora. E a gente tem diferentes fontes e a gente vai em muitos, em muitos livros, em muitos documentos para tentar encontrar, aonde foi o surgimento e se a gente parar para pensar, né, quando a gente fala de história da humanidade, a gente também está muito eurocentrado, porque a história nos foi contada muito assim, né, então acho que dá para a gente sair bastante disso, pensando que a gente tem registros, por exemplo, de 3.000 anos antes de Cristo, de imagens, né, que lembrariam ali wrestling ou alguma prática nesse sentido, na tumba de Beni Hassan, né. Não só existem outras imagens, mas muito semelhantes a essa em outras tumbas eh, então a gente também está falando, né, a gente fala de Mesopotâmia um pouco mais para frente, mas a gente também está falando de uma história que ela não acontece só na Grécia Antiga, né, ela acontece, na África. Então essas práticas elas vão se constituindo em todo o mundo, né, e a partir desses registros a gente consegue ter indícios, né. Então, a gente dá um salto para ainda antes de Cristo, mas os primeiros Jogos Olímpicos da antiguidade, e aí a gente já tem práticas, e modalidades mais, consolidadas e mais estruturadas, né, que seriam o pancrácio, que aí seria, o pancrácio, o wrestling e o boxe, que seriam as modalidades que antecederiam, modalidades lá na frente, né, como, o que hoje é uma greco-romana, que um Muay Thai, por exemplo, ou nem o Muay Thai, porque o Muay Thai está mais ligado ao Oriente, né, à Ásia, mas, práticas que antecedem modalidades que hoje são consolidadas e que estão aí, muito desenvolvidas, né. E aí ainda pensando em 500 antes de Cristo até 1500 depois de Cristo, a gente tem então uma raiz muito profunda das artes marciais asiáticas, né, então iniciando provavelmente na Índia com o budismo, mas a gente tendo indícios também dos templos, Shaolin, nas escrituras
para budistas, né, nas escrituras budistas para o chinês. Então, e aí, caminhando um pouco, então a gente pensando um pouco paralelamente, essas práticas vão se desenvolvendo no mundo, como eu disse, como elas não são muito lineares, apesar de eu tentar trazer uma linha do tempo, né, mas ainda que essa linha tentei não trazer ela muito linear para mostrar o quanto ela foi dinâmica também. Então trazendo só alguns marcos, históricos, né, de, depois de Cristo, e alguns combates de gladiadores que a gente tinha também, nessa seguindo um pouco essa linha, de quando surgem essas práticas que estão ali, não só para defender um povo, né, mas para também entreter um povo. Isso é interessante a gente pensar, porque a gente vai falar um pouquinho da terminologia, o que que é luta, o que que é esporte de combate, o que que é arte marcial, né, porque a gente, tem uma tendência a entender que a arte marcial ela está muito ligada à Ásia, né, ao Oriente, aí tudo que é, mais esotérico, vamos dizer, tudo que é mais, esotérico nesse sentido, né, que acaba se tornando uma pra uma coisa tão cultural no sentido de, o Oriente, as práticas orientais, e aí se coloca tudo no mesmo balaio, né, como se as artes marciais fossem propriedade de um Oriente, de um lado do planeta, né. Então, acho que é interessante a gente pensar que não, a gente está falando de Ásia, né, e aí quando a gente fala de Ásia, a gente fala de China e Japão principalmente, mas a gente também fala de África, a gente também fala de Europa, a gente também fala da onde a civilização está ali se desenvolvendo e o como que as práticas marciais, então, em qualquer parte dessas, também estão se desenvolvendo. Vou passar para o próximo slide. E vamos lá, né, então aí a gente também continua com né, indo um pouco para já 550 depois de Cristo, a gente tem monge Bodhidharma, cria o Kung Fu, né, então se cria entre muitas aspas, mas a gente tem ainda também essa divisão, né, da onde nasce, se está na China, se está no Japão, e esse budismo, como que ele se manifesta e como que ele contribui para essa cultura e essa construção desse conhecimento arte marcial, né. Aí em 681 depois de Cristo, fim dos jogos circenses, né, onde a gente falava ali dos gladiadores, a Idade do Ferro e a Antiguidade, então já estamos falando das espadas dos samurais, aí isso a gente está, né, mais na parte asiática e ao mesmo tempo na Europa, ao mesmo tempo não, um tempo depois, mas eu diria que sim, ao mesmo tempo. A gente já começa a ter esses indícios então esses indícios das justas, né, então coloquei ali a imagenzinha mais dos cavaleiros, eh, em uma batalha por uma pessoa, por uma terra, por algo, né, ou apenas para entretenimento, né, de uma realeza, enfim. E aí a gente na antiguidade, então a gente vai um pouco para a antiguidade e vai olhar para os samurais e como que emerge o código Bushido, no Japão principalmente, né, esse caminho do guerreiro, o caminho, do samurai. E então a gente também tem registros dessa luta que, acho que já ouvi bastante mais, assim, no senso comum, entre aspas, de que seria uma das lutas também que precedeu as práticas marciais, que seria o Kalaripayatty
na Índia, e, quando a gente chega ali em 1400 depois de Cristo, China manda delegações para Okinawa, forma-se a base do karatê, karatê jutsu então, que era que são as práticas que antecedem o do, né, a essa transformação do jutsu para o do, que a gente pode falar daqui a pouco. E então, e aí eu trouxe esses períodos no Japão, né, tanto o shogunato quanto a era Meiji, que são períodos muito importantes para as artes marciais, porque são períodos onde essas práticas, né, são utilizadas para defender seus povos, assim como já eram antes, né? Mas nesse caso, no Japão, a gente está falando de um período feudal e de um isolamento político, onde os samurais eram ali então recrutados, né, para isso, e existia mais forte a prática do sumô e do kenjutsu, né, que é a arte da espada. Paralelo a isso, a gente está falando já da capoeira e das pessoas escravizadas, né, dos africanos escravizados no Brasil. E aí a gente, paralelo a isso, tem a era Meiji acontecendo no Japão, com a abertura dos portos, a modernização e esse início da transformação desse jutsu, que já não faz mais sentido, porque agora nós temos a pólvora, para um do, que é então um caminho, uma arte marcial que vem com o intuito de formar um cidadão, de formar uma pessoa dentro de um código que não tem mais o intuito de matar e de guerrilhar, né? Então, eu acho que a gente pode pensar, inclusive, em associações com o Krav Maga, e aí o professor Andrade vai falar mais sobre isso, né? Mas, né, como que surge o Krav Maga, com qual intuito e ao longo do tempo como que isso vai se transformando, né, como que esse propósito, o objetivo dessa prática se transforma e a sociedade precisa acompanhar, e aí nós, professoras e professores, precisamos acompanhar isso para que isso faça sentido para todo mundo e que para que a prática também não se perca, porque afinal de contas, vamos pensar no jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, ele surge então como uma arte, né, e técnicas de defesa pessoal, defesa dos samurais, então pessoas que estão vestindo armaduras, e aí eu tenho essas técnicas, e de repente eu não tenho mais essa necessidade, e o que acontece com essa prática? Bom, é, a gente tenta conservar as técnicas no sentido de tradição, por que elas foram criadas, a gente pode praticá-las, relembrando desse passado e por que elas existem, mas o processo de esportivização de uma determinada modalidade faz com que ou novas técnicas também surjam, ou que novos propósitos surjam. Então, no caso dessa mudança do Jutsu para o Do, foi muito isso. E no caso também da pedagogização que estava escrita ali antes, do jiu-jitsu para o judô, isso também acontece. Então, e aí eu tô falando de um jiu-jitsu japonês, tá? Eu tô falando de um judô, então, que vem para trazer técnicas que eram mais eficazes para pessoas que não estão se defendendo de defendendo sua própria vida no sentido de um povo, de uma guerra. Estão praticando uma modalidade para o seu próprio bem, para o seu próprio caminho, e além disso, podem, caso precisem, se defender, utilizando essas técnicas e conceitos, né, dessa modalidade, por exemplo. Então, e aí, por isso essa linha vem trazendo, né, as técnicas de Tai Chi são escritas, o professor Jigoro Kano funda o judô a partir do Jiu-Jitsu, a gente tem os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, o Sensei Gishi Funakoshi também estrutura aquilo que é reconhecido como karatê, um esporte oficial. A gente tem os esportes de combate, wrestling e esgrima,
que são ali dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, práticas que antigamente eram usadas com uma finalidade e que se esportivizam. A capoeira vai ganhando também o seu espaço, no sentido de não ser mais uma prática apenas para, com o intuito, né, de tantos intuitos da capoeira, não quero nem entrar nisso, é, mas de pessoas escravizadas estarem ali, de alguma forma, se comunicando e se organizando, ela então passa a ser uma prática de luta, e de combate, que também vai ganhando vertentes. O próprio jiu-jitsu brasileiro começa a ser desenvolvido, né, a partir das vertentes da família Gracie e vertentes, né, que chegam aqui no Brasil antes e que têm uma história diferente, muito divergente eh, em alguns casos. Pelo meu conhecimento, né, de que eu estudei um pouco para fazer essa aula, entendo que o Krav Maga ele vai surgir aí por volta dos anos 40, né, onde também nasce o Aikido, mas no Japão, e o Krav Maga aí, com um outro contexto histórico que o professor Andrade depois vai entrar. Então, fiz um apanhado histórico, até a gente não necessariamente chegar nos dias atuais, né, mas tentando chegar nos dias atuais, mostrando o como essa terminologia de luta, esporte de combate e arte marcial, ela vem passeando na história e também se transformando, né, afinal de contas, aí a gente tem, eh práticas, né, que aí vão mudando de contexto, vão mudando de, cenário, né, vão mudando de personagens. Então, num momento onde eu não poderia ter pessoas com deficiência praticando, modalidades ou, pessoas, de outras, classes sociais ou pessoas pretas ou, enfim, quando a gente tinha né, uma prática mais elitizada num determinado momento da história ali atrás, a gente tinha uma prática elitizada para certos contextos. Então, hoje em dia a gente tem essa prática de lutas, artes marciais, esportes de combate mais democratizada, e esportivizada, né. Eu acho que é isso que eu queria trazer um pouco, como esse processo de desenvolvimento e consolidação, esportivização, ele vai acontecendo. Mas ele também não precisa acontecer, né, a gente tem vertentes que são muito contra a esportivização e muito contra a perda da tradição, dos rituais, de uma série de modalidades. A gente pode debater isso, né, na nossa aula e pensar, né, se vocês são a favor, se vocês são contra, se a gente tivesse ao vivo, a gente poderia, fazer um debate. Acho que existem, obviamente, prós e contras, né, de você esportivizar e você transformar uma prática que foi muito, enraizada ou que foi muito conservada ao longo dos anos. Entretanto, a gente está falando de uma sociedade que está em frequente transformação, mudança, gerações que são muito diferentes, e pensar que nada vai acontecer com as modalidades é talvez ser um pouco ingênuo, né, ou conservador ao extremo e não ser capaz de pensar que, por exemplo, o Krav Maga, pode ser praticado com o intuito de bem-estar pessoal, físico, mental e cognitivo, né, e não apenas para defesa pessoal em alguma situação que eu esteja em perigo, certo? Então poder ter esses tipos de olhares para as lutas, artes marciais, esportes de combate é necessário. Bom, dito isso, e aí quero me desculpar, né, se óbvio eu fiz um salto histórico, assim, mas queria só citar algumas datas e pensar o como essa história ela é circular, ela não é linear e ela não é apenas, partindo de um lugar, né, ela acontece, de a partir de muitos lugares. E, então espera aí, deixa eu passar para a próxima.
Eh, não, queria trazer apenas essa visualização, né, de práticas, ao redor do mundo aqui, então espalhadas pelo mundo, né, Egitos, registros das os primeiros registros, Okinawa, karatê, Japão, judô, aikido, kendo, eh, Grécia Antiga, Itália justas, Reino Unido boxe, Estados Unidos MMA, e aí, não sei, não quis dar nenhum spoiler aqui, mas chutaria que por aqui, né, mais ou menos por aqui, ali na Eslováquia, talvez, não sei se estou falando besteira, a gente teria o nascimento do Krav Maga, mas vou deixar isso para aula específica. Hã, opa, certo, vou interromper esse compartilhamento aqui, e vamos voltar para cá. Então, gente, só trazendo para vocês, definições dessa terminologia que eu acho que é importante. Então, vou colocar aqui, 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 compartilhar e aqui apresentar. Vamos lá. Então, essa definição de luta é uma definição que aparece, eh, nas nossas primeiras aulas, né. Prática corporal imprevisível, caracterizada por um determinado estado de contato, que possibilita 2 ou mais pessoas, se enfrentarem numa constante troca de ações ofensivas e ou defensivas, regida por regras com objetivo mútuo sobre o alvo móvel personificado no oponente. Essa definição, ela tá aí nessa, espera aí que eu tinha separado para vocês. Ela tá nessa, ué, gente. Ah, tá aqui. Ela tá, né, nessa dissertação de mestrado que eu comentei, mas ela tá nesse livro aqui também, ó, que se chama Ensino e Aprendizagem das Lutas, que, eu publiquei em 2023 e tá aí disponível para compra na Amazon e no site da editora Apres. Essa definição, então, ela corresponde ao momento do combate. É importante a gente focar nisso. Ela corresponde ao momento do combate. Então, quando eu falo de luta, aí eu tô falando de 1 contra 1, eu posso estar falando de 2 contra 2, eu posso estar falando de qualquer situação que envolva essa prática corporal imprevisível, entre 2 ou mais pessoas, nessa constante troca de ações, objetivo mútuo, alvo móvel, oponente. Hã, existe uma outra definição que foi proposta pelo Henrique Nakamoto, que é, não só sozinho, mas eu fiz parte também, com outros colegas, uma categoria de jogo regida pela lógica da oposição, que possui como características específicas o ataque e a defesa de alvos intrínsecos aos indivíduos e a possibilidade de ataque simultâneo. Então, isso aí antecedeu aquela definição, no sentido de da gente estar discutindo o que que é isso então, de que luta é essa que a gente está falando. Então, isso aqui foi uma definição que apareceu antes. E aí, quando a gente fala de esporte de combate ou esporte de luta, tá? A gente vai chamar aí fazer um sinônimo desse combate, dessa luta. Então, esses 3 autores, Ramírez, do Pico e Iglesias, são espanhóis, eles falam aquelas modalidades que, além de suas regras, são regidas por federações nacionais e internacionais. Veja, estamos falando então de
esporte. Esporte no sentido de esportivização e de prática que é esportivizada. Faz sentido? Então, são regidas por federações nacionais e internacionais. Então, se eu estiver falando de uma modalidade, então, se eu estiver falando do Krav Maga, por exemplo, a gente tem que entender, eu estou falando do Krav Maga em que instância? É o Krav Maga de competição? Então ele é um esporte de combate, quando eu falo de federação nacional e internacional. Né, se eu estou falando do Krav Maga prática pela prática, eu estou falando, eu posso estar falando apenas da luta Krav Maga. Se eu tô e aí a gente numa próxima aula vai entender melhor essa diferenciação em termos de do que é aquilo que é conhecimento da modalidade, o que é aquilo que a gente coloca em prática e aonde está o professor, a professora nessa história. Então, se eu estou falando do Krav Maga formando um batalhão, eu estou falando de um outro tipo de Krav Maga, talvez eu esteja falando da arte marcial Krav Maga, a gente já vai lá. Os esportes de luta, então, segundo Henares, formam um subconjunto, incluído nos conjuntos de jogos de luta e esportes de oposição. E complementa dizendo que o termo jogos de luta é algo mais geral, onde se inserem os esportes de luta. Todos os esportes de luta são jogos de luta, mas não o inverso, ou seja, nem todos os jogos de luta são esportes de luta. Ou seja, os jogos de luta podem tornar-se esportes de luta. Quando? Quando eles passam por um processo de esportivização, como colocado acima. E ainda mais uma definição aqui. Segundo Figueiredo, que é um autor português, aquelas atividades onde o corpo do outro é o objeto e o propósito de se jogar através da aplicação de ações intencionais de luta. Veja, essa definição, ela não aborda o termo esportivização, o termo federação internacional, o termo competição. Então, por isso que muitas vezes a gente coloca LAMEC, porque a gente está falando de todo mundo. A gente está abrangendo definições que, ao redor do mundo, não entraram em consenso, tá? Mas para nós aqui, nessa pós-graduação, a gente está falando de. Então, quando eu falar de esportes de luta, eu vou me referir a esses que são esportivizados mesmo, que tem competição, que tem federações, certo? Diferente do que está propondo o professor Abel Figueiredo aqui nessa definição. Agora, e a arte marcial, gente? Vamos a essa definição aqui dos autores Green e Smith, de 2010. Sistemas que combinam os componentes físicos de combate com estratégia, filosofia, tradição ou outras características que os distinguem da pura reação. Então vejam, nesse caso, quando a gente vai lá para a primeira definição do que é luta, né, que eu falei, a gente está falando do combate, a gente está falando da situação de luta. Quando eu falo de arte marcial, esses autores e outros também trazem. Eu já vou voltar aqui, peraí. Esses autores trazem a filosofia, a tradição, a estratégia. Eu ainda acho que a estratégia está em tudo, né? Em qualquer lugar eu tenho estratégia, mas filosofia, tradição e outras características que os distinguem da pura reação, então eles trazem um componente diferente para essa arte marcial. Então, como que a gente pode pensar o Krav Maga dentro dessas definições? Aonde está? Quando eu estou falando de filosofia, tradição e outras características que fogem do combate, daquele combate ali que está acontecendo em função de uma situação ou de guerra, de luta, de defesa, ou apenas na academia proposta por um professor, né? Porque na academia, o que vai acontecer? A gente vai falar disso na próxima aula. Na academia, a gente vai ter os conhecimentos que são daquela prática e que vão ser, de alguma forma, transformados para chegar nos praticantes, nos alunos que vão estar ali.
Então como que a gente faz? Então a gente chama o aonde que a gente colocaria o Krav Maga? Aonde a gente coloca o jiu-jitsu, né? É uma arte marcial? É um esporte de combate? É uma luta? Ele pode ser os 3, né? Depende do contexto que eu estou utilizando. Tem modalidade que talvez não se encaixe como arte marcial, né? Mas isso precisa ser olhado caso a caso, modalidade por modalidade. Agora, por que que é importante entender isso? Principalmente para saber que uma modalidade pode ser muita coisa além daquela única que muitas vezes a gente ensina ou nos é ensinada. Então, eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Aonde está o Krav Maga? O Krav Maga pode estar nas 3 terminologias? E aonde que isso e o que que isso implica na minha prática? O que que eu quero ensinar? Se eu quero ensinar arte marcial, Krav Maga, o marcial ele não é necessariamente oriental, então eu posso fugir dessa concepção. Então, a arte marcial ela vai trazer filosofia, vai trazer tradição. Se a gente for por um caminho, eh, asiático, eh, espera pronto. Né, e a gente olhar para o Bujutsu e o Budô, por exemplo, esses autores vão trazer o que que é o Bu? Denota a dimensão militar, e Jutsu é traduzido como técnica, arte ou método. O Budô seria um conjunto de normas éticas, morais, sociais, aliado aos aspectos filosóficos e religiosos imbricados na natureza e no próprio indivíduo. Então, um código tinha um objetivo militar. O outro tem um outro objetivo, outros objetivos, ético, moral, social, aliado a aspectos filosóficos, religiosos da natureza do próprio indivíduo. E é a mesma coisa se a gente pensar em outros, se a gente pensar na China, se a gente pensar na Índia, né, se a gente pensar, em taoísmo, em budismo e em como isso se conecta com as artes marciais. Então, eh, a mesma coisa é o Krav Maga, né, que qual é o conjunto de normas éticas, morais, sociais que está presente dentro do Krav Maga, por exemplo? Eh, e existe alguma conotação religiosa aí dentro? Como que isso é ensinado? A gente quer ensinar isso é ensinado tem que ser ensinado de forma imutável? Isso é transformado? Isso então, é por isso que a gente quer que vocês reflitam sobre as terminologias e os aspectos históricos, que transformam as artes marciais. Que já falamos. Ah, isso aqui também. Então eu vou fechar esse momento, eh, e, bom, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me escrever, e aí fica uma atividade para vocês fazerem relacionada a esse conteúdo, tá certo? A gente se vê, na próxima aula. Tchau, tchau, obrigada. Encerrar a gravação.